eu sou o Cleiton Galvão, eu sou consultor de mídias digitais e o meu papel é fazer marcas e criadores entenderem e trabalharem melhor suas presenças em todas as plataformas disponíveis hoje no mercado. Eu vou estar com você ao longo desse curso aqui em várias aulas e essa primeira aula aqui vai ser uma aula um pouquinho mais rápida, mesmo para a gente abrir um pouco mais a cabeça e conversar sobre os diversos tipos de canais que existem hoje no YouTube. Será que já tem canal de tudo? Você tem certeza? Vamos falar um pouco sobre isso. De início, é muito comum quando a gente está ali planejando um canal, um projeto, a gente ter a ideia de, bom, já que eu estou na internet, eu vou falar de tudo um pouco para poder falar com todo mundo. Talvez essa não seja a melhor estratégia logo de início. Por quê? Pense que se você quiser falar sobre tudo para todo mundo, imagine o nível de produção que você vai ter, né, que levantar ali todo dia, toda semana. Então, tome um pouco mais de cuidado sobre isso. Será que não é muito mais negócio você focar todo esse seu poder de produção para um foco específico? Vamos fazer o seguinte exercício. Vamos pensar, por exemplo, num canal de esportes. O canal de esportes pode ser algo muito amplo, mas a gente pode começar a fazer recortes melhores. Então eu posso falar sobre um canal de esportes radicais. Olha só, já temos um recorte um pouco mais específico. E se fôssemos mais além? E se fosse um canal de esportes radicais aquáticos? Olha só, aí a gente já tem um foco muito bem desenhado. O que isso diz para a minha audiência? Quem chega ali já sabe de forma muito clara do que iremos falar. E mais do que isso, eu, como criador, já sei exatamente o que eu tenho que produzir. É claro que hoje, dentro da plataforma, já existem muitos canais sobre muitos assuntos diversos. Temos canais de games, de maquiagem, de culinária, de lifestyle, de comédia, enfim, uma série deles aí existentes. E muitas vezes a gente ouve criadores dizendo: ah, mas já tem de tudo no YouTube, não tem espaço para mais nada. Será mesmo? É óbvio que algumas verticais, alguns assuntos, já existem muitos criadores trabalhando. Culinária, por exemplo, pense o tanto de canais que você acompanha ou que você já ouviu falar. Mas o importante dentro disso tudo é você pensar: o que eu trago de diferente para esse jogo? Olha, putz, talvez existam outros criadores que falem do mesmo assunto que eu, mas que talvez não falem do mesmo jeito que eu falo, que talvez não tenham a mesma frequência de publicação que eu tenho, que talvez não manjem de determinado assunto do jeito que eu manjo. Então, vamos ter um pouco de cuidado nessa análise e pensar que sim, quando falamos de YouTube, estamos falando de comunidade, né? Ao contrário do que foi a TV durante muito tempo, onde eu assistia ou um ou outro, eu posso acompanhar diversos canais do mesmo assunto e acompanhar como que cada criador fala sobre aquele assunto em específico. Por outro lado, muitas vezes é comum também o pensamento: ah, mas eu conheço o canal X que fala sobre vários assuntos diferentes. Se ele pode, eu também posso. Nesse caso, é importante a gente ter um cuidado a mais. Vamos dar um passo atrás e ver se esse criador já não está há vários anos trabalhando dentro dessa plataforma. Alguns canais que abordam 3, 4 assuntos diferentes já estão há vários anos produzindo para essa audiência. E no início, se a gente voltar lá atrás nos primeiros vídeos, talvez a gente encontre ali um foco específico. Ah, talvez no início a gente só falasse sobre culinária. E aí você vai investindo tempo, você vai investindo dinheiro, você vai investindo ali todo o seu poder de produção e vai construindo uma base de fãs. Claro que depois de um tempo o seu canal fica maior e as pessoas querem saber mais de você, porque você acabou se tornando a marca daquele canal. Então, isso aconteceu naturalmente com o processo de amadurecimento do canal. Para quem está começando, talvez seja legal pensar nisso. Vou focar aqui, começar a construir minha audiência e com o passar do tempo eu posso passar a explorar outras frentes. Uma das coisas que eu acho mais bacana dentro do YouTube é o fato de que todo mundo tem algo a dizer. Não importa qual seja o seu assunto, qual seja a sua área de especialidade, você vai conseguir construir uma audiência ali dentro. E isso fica muito claro quando a gente tem canais muito específicos. Por exemplo, você já pesquisou algo do tipo tipos de caneta? Depois faz esse exercício e eu tenho certeza que você vai encontrar um canal que fale especificamente sobre tipos de caneta, quando usar cada tipo de equipamento, se tem tinta, se não é, se você tem que recarregar, enfim, você tem uma série de informações super técnicas ali dentro. Óbvio que isso também é uma outra coisa a ser analisada. Quando nós temos um canal, que é o que chamamos de canal de nicho, canais que falam sobre um assunto em específico, quando você tem essa audiência ali muito precisa, talvez os seus números sejam muito diferentes de canais que têm 10 milhões, 5 milhões, 11 milhões de inscritos.
e tá tudo bem. Esse é o grande ouro. Pense que se eu tenho um canal de um assunto muito específico, talvez eu não tenha o mesmo número de inscritos e visualizações, no caso. Mas eu posso ser extremamente relevante para aquela audiência que me segue e que busca sobre aquilo, certo? Isso vai se refletir nos seus números, mas principalmente na sua relevância no mercado. Conforme você vai criando essa audiência em torno desse assunto que você tem propriedade para falar, uma série de novas pessoas vão te achando e principalmente marcas que podem querer investir sobre determinado tipo de assunto que você conhece e que você tem uma comunidade super bem formada. Olha só, um exemplo para ficar bem claro para você. Tem um canal chamado Jeito de Cowboy, que é da Gabriela Gobo. Não sei se você já ouviu falar desse canal. Eu a conheci quando ela se apresentou, começou a falar do seu conteúdo, mas o que me chamou mais atenção, obviamente ela fala de cowboy, ok? Ainda bem, né? Afinal, esse é o nome do canal. Mas, quando ela se apresentou e começou a contar, aquele ali é o dia a dia dela. Então, ela acorda, vai cavalgar, vai na fazenda, a coisa que pra mim é meio de cinema, ok? Mas, ela sabe do que ela tá falando. A última vez que eu olhei o canal da Gabi, ela devia estar ali na casa dos 15 mil inscritos. Talvez, se compararmos ela a outros canais de 1 milhão, 10 milhões, a gente tenha a relação de que, então é um canal muito pequeno. Mas vale lembrar que estamos falando de um canal super específico no nicho de cowboy. Eu lembro que a vez que eu pesquisei sobre cowboy, achei bem pouca informação e a Gabi aparecia muito nos resultados. Pensem na marca que quer investir na ração do cavalo, quem faz a roupa do cowboy, quem faz o chapéu do cowboy, a fivela do cowboy, a bota do cowboy. Olha só o universo que você tem ali, né, permeando esse tipo de estratégia. E aí chega a Gabi com números com 15, 20, 30, 50, 10 mil inscritos que seja, mas uma comunidade super formada em torno desse assunto muito específico. É óbvio que para essa marca, essas 15 mil pessoas são muito importantes. Então pense nisso. Não é só ver os números, é ver também qual é a sua área de atuação. E mais do que planejar a sua audiência, planejar qual é o nicho, a sua área de atuação, é legal pensar também no seu formato. Mas o que é formato? Bom, formato é uma das coisas que quem trabalha com audiovisual mais estuda ao longo da sua carreira, né? Formato te ajuda a determinar como vai funcionar aquele tipo de conteúdo. Então, por exemplo, na TV isso é muito claro. Então, se eu falo para você, olha só, vai começar o talk show do Whindersson. Só pelo termo talk show, você já imagina, e eu tenho certeza disso, como vai funcionar esse programa. Então você já sabe que vai ser uma pessoa entrevistando a outra, talvez tenha uma banda de um lado, um comentarista do outro, você já começa a desenhar tudo ali dentro. E por quê? Porque o formato talk show é um formato muito consolidado já há vários anos e estamos acostumados com isso. O formato, então, ajuda você a produzir e principalmente a sua audiência a já acompanhar todo aquele conteúdo. Existem, por exemplo, empresas que vivem de vendas de formato. E é um mercado muito legal, porque na TV, quando você compra um formato, você compra realmente uma cartilha que determina tudo o que você tem que fazer para aquele programa ir ao ar. Número de apresentadores, o tamanho do estúdio, número de câmeras, enfim. Você não inventa nada, você realmente reproduz um formato já existente. Para o nosso conteúdo, funciona da mesma forma. E no YouTube temos muitos e muitos formatos já muito bem consolidados. Por exemplo, temos o tutorial, a sketch, a paródia, o review, os reacts, as lives, enfim, tem uma série de opções que nós podemos trabalhar, certo? E se você minimamente assistir esses formatos, você vai perceber que tem algo que vai conectando a todos, certo? Essa experiência é o que ajuda a sua audiência a já entrar no conteúdo imaginando mais ou menos como vai ser. A partir disso, obviamente, vale também o que você traz ao jogo, se é o seu carisma, a sua dinâmica, se é uma apresentação muito legal que você tem, se é um conteúdo muito exclusivo, enfim, aí você encaixa dentro do formato escolhido. Mas, além de pensar qual é o formato que você quer trabalhar no seu canal, é importante pensar também a sustentabilidade dele. Então, você quer fazer um talk show? Ótimo! Você consegue fazer esse talk show toda semana, se for preciso? Ou será que o formato vai acabar te engessando e impedindo o seu canal de produzir mais e de se tornar um projeto sustentável? Ao longo dos anos, a forma como a audiência consome o YouTube foi mudando. Lá atrás a gente consumia um vídeo e era o suficiente.
Hoje nós queremos consumir 1, 2, 3, 4, 5 vídeos de um criador e acompanhar o canal como um todo. Ou seja, frequência é algo super importante dentro dessa plataforma. E para ter frequência, eu preciso ter uma produção, um formato super sustentável. Mais do que pensar que eu preciso produzir muito e sair subindo um monte de vídeos para o YouTube e que é isso que vai fazer eu ser um novo sucesso, a gente deveria pensar qual é o formato que eu vou trabalhar, se ele é sustentável e se a partir daí eu consigo ter uma boa frequência entregando um bom conteúdo de qualidade para a minha audiência. Somando tudo isso, aí sim você tem uma estratégia sustentável e muito bem planejada para o seu canal. Vou dar um exemplo bem curioso para vocês. Tem um canal que eu gosto muito chamado In a Nutshell. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês darem uma olhada depois. É um canal que entrega um vídeo por mês, mas quando você for assistir o vídeo deles, você vai perceber o nível de entrega do conteúdo final. Então geralmente são assuntos super científicos, vídeos de 10 minutos, 12, 15 minutos, todos feitos em animação e com pesquisas com 3, 4, 5 PhDs do mundo todo para falar sobre aquele determinado assunto. Então é um conteúdo que demanda muita pesquisa, muita pré-produção, muita produção e muita pós-produção para ir então ao ar. Eles mesmos no banner do canal defendem que qualidade é maior que quantidade. Então no caso deles, eles deixam muito claro qual é o jogo para a audiência. Olha, para entregar um conteúdo desse nível, conseguimos subir um vídeo por mês. E mesmo assim, eles conseguiram construir uma baita base legal de fãs ao redor do mundo. Um outro caso é um cara chamado, como é que é o nome? Whindersson, um cara chamado Whindersson, que também não tem uma frequência ali muito bem pré-estabelecida, mas ainda assim consegue postar e tem, claro, uma super audiência formada. Óbvio que o Whindersson é um cara bem fora da curva, mas vale como exemplo de que, não tem fórmula mágica. Quantos vídeos eu tenho que subir na semana para ser um sucesso? Depende muito de como o seu nicho consome, se é muito, se é pouco, e o quanto, principalmente, você consegue produzir entregando um bom conteúdo. Ao meu ver, a fórmula ideal é, pense primeiro qual é o conteúdo que você vai entregar. A partir daí, você estabelece quantos vídeos na semana você consegue entregar nesse tipo de formato. Ainda falando do Whindersson, ele é um cara que escreve qual vai ser o assunto do vídeo dele, tenta já estruturar basicamente como ele vai abordar esse assunto na câmera. Talvez ele não consiga fazer isso todo dia, então ele precisa ter uma frequência um pouco mais aberta para trabalhar com essa audiência. Um outro exemplo que eu gosto muito é o pessoal do DR, que começou como um canal de sketches, mas que tinha um problema com frequência, com regularidade. Como a sketch é um formato que demanda muito tempo de pré-produção, de produção, para organizar, achar local, achar ator e tudo mais, o canal ele sofreu um pouco com isso. E eles tiveram que reestruturar todo o canal, criando a partir daí novos formatos, mais otimizados, locais mais simples de gravação, e a própria sketch eles reinventaram ela e transformaram ela numa sketch muito mais como uma sketch de listas. O que é isso? Vou te explicar. Então, ao invés da sketch ter um início, meio e fim, essas sketches são pequenas historinhas ali dentro, então é tudo muito mais fragmentado, o que permite que eles gravem em locais separados e montem esse produto final, claro, tudo dentro de um único assunto. Pensando em tudo isso, compreenda também como o seu público está consumindo o seu conteúdo. Por quê? Falta de conteúdo é um problema, então às vezes você ficar muito tempo sem postar pode fazer você se afastar dessa audiência. Por outro lado, excesso de conteúdo também pode ser um problema. Talvez a sua audiência não consiga consumir o tanto que você está produzindo. É claro que isso vai variar de público para público. Se a gente pegar, por exemplo, a galera de games, é um fluxo de produção muito maior. Existem canais que sobem 7, 10 vídeos por dia, mas a audiência daquele nicho específico consome nessa velocidade. Talvez quem consuma culinária já vai ter um outro ritmo e talvez espere um outro nível de produção, mais planejado, uma captação diferente. Por isso é preciso ter cuidado. Entenda como o seu público está consumindo. É muito? É pouco? Como você está conversando com ele? Você tem um público mais jovem, você vai ter que usar termos um pouco mais simples ali para explicar determinados assuntos, ou não, você já tem ali um canal só sobre experts, que você pode usar termos super técnicos. Tudo isso vai mudar. O importante é, tendo um bom conteúdo, com uma boa regularidade e sabendo conversar com a sua audiência, você vai construir uma base maior de fãs. E a partir daí, cria-se então a influência. Você vai ter as pessoas acreditando no seu trabalho e no que você diz, você vai ganhando
credibilidade dentro da plataforma, que é um dos fatores mais importantes para depois você chegar numa marca, vender o seu produto, vender o seu serviço. Então, entenda que é uma conta total a ser feita. Bom, e aos finais das aulas sempre teremos exercícios para você praticar o que estamos falando aqui, correto? Esse primeiro exercício vai ser o seguinte: veja quais canais você assiste normalmente e tente identificar quais os formatos que você mais gosta. Depois, planeje, organize o seu canal e defina qual é o formato que você vai trabalhar ali dentro. E o terceiro ponto é: quem é o seu público? Como você vai conversar com ele dentro desse formato? Então é isso, um abraço e até a próxima!